Me apresentando, meu nome é Rodrigo Santana. Hoje falaremos aqui sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146 de 2015. É uma grande oportunidade de entendermos sobre o assunto. Teremos aqui um enfoque em discutir os pontos mais relevantes, o que mais cai em prova para te dar a possibilidade de acertar. Então, você que está nos assistindo ou você que está nos ouvindo pelo nosso podcast, peço que não parem. Não parem e não pausem, né? Vejam até o final e eventualmente repitam. Se conseguir repetir, será ótimo para fixar o conteúdo. Mas vamos aos estudos. Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, há inicialmente a previsão constitucional em seu artigo 3º, Constituição da República apresentou seus objetivos principais, sendo eles construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, inicialmente, podemos apontar que constitui, vejam bem, a importância, atenção à importância do tema. Constitui objetivo já previsto na Constituição da República, logo no seu artigo 3º. Constitui como objetivo da República Federativa do Brasil, inciso 4º, promover o bem de todos sem preconceito ou qualquer outra forma de discriminação. Então, logo no artigo 3º, a Constituição vem trazer que constitui um dos seus objetivos, né? E mais, no artigo 5º, que traz que logo no seu caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, portanto, além de ser um objetivo eliminar qualquer forma de discriminação, né? Promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação, a Constituição traz que todos são iguais perante a lei. Bacana? Sem distinção de qualquer natureza, né? Dito tudo isso, a lei número 13.146 de 2015 vem trazer o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E no seu artigo 1º prevê que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, portanto, aqui há um objetivo expresso, visando com a finalidade
de inclusão social e cidadania. Bacana? Então, o seu artigo 2º vem trazer o conceito, né? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, portanto, esse é o conceito. Vou repetir para fixarmos. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, atenção e importante, a avaliação da deficiência. Então, portanto, para que uma pessoa seja considerada deficiente, quando necessária, será biopsicossocial, né? Então, vejam só. A avaliação, o avaliador levará em conta critérios biológicos, psicológicos e sociais para considerar a pessoa com deficiência, né? Biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional. Aí, equipe multiprofissional afeta a área, né? Que possa ser um assistente social, um psicólogo, um médico, né? Enfim, afeta a área, né? Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, por equipe composta por várias disciplinas, né? Como eu disse, né? Um médico, um psicólogo, um assistente social, se for o caso, né? Mas atenção, a avaliação da deficiência será, quando necessária, biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar. Bacana? E considerará, vamos lá, a avaliação, né? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividade e a restrição de participação. Então, portanto, né, a avaliação da deficiência considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividade e a restrição de participação. Bom, definições. Artigo 3º. Para fins de aplicação dessa lei, consideram-se, interessante, ó, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Bacana? Então, essa é, pois, a acessibilidade. Não pause, não volte o vídeo ou o áudio, né? Ouça tudo, veja tudo e, eventualmente, escute novamente todo o conteúdo. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistida. Interessante, né? Será considerada, né? É considerado o desenho universal, concepção de produtos, ambientes e programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, né? Então, prioridade por desenhos universais. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, né? O objetivo aqui é sempre a autonomia, a independência, a qualidade de vida e inclusão social. Estamos passando aqui rapidamente por essas definições, né, para conhecermos e sabermos, né, que existem, né, a gente acaba se familiarizando com ela, eventualmente. Então, continuamos. Barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos e a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, né? Então, essas são as barreiras, né? Então, são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite. Em resumo, né? Da igualdade e da não discriminação. O artigo 4º da nossa lei traz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, repetindo, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E o parágrafo 1º do artigo 4º vem trazer que considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistivas. Então, repetindo, dada a importância, parágrafo 1º do artigo 4º vem trazer o que seria a
discriminação. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão, repetindo, por ação ou omissão, que tem um propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Ações afirmativas e não obrigatórias. Interessante o que traz o parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ações afirmativas. Então, repetindo, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ações afirmativas, Então, venho trazendo aqui o que seria ações afirmativas, Interessante a conceituação trazida pelo então ministro Joaquim Barbosa, que diz que as ações afirmativas se definem como políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. Nós vimos, que de cara a Constituição já trouxe a não discriminação como um objetivo constitucional. Não foi isso? Mas seguindo aqui, impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. Então vejam aqui que interessante o conceito e a importância das ações afirmativas, Não basta que há uma previsão do dever de respeitar, não. É necessário que haja concretização. E por isso nós frisamos e por isso nós ressaltamos e repetimos. Concretização dos objetivos, Não basta que a Constituição prevê que é um objetivo da República Federativa do Brasil ou que o artigo 5º prevê que todos são iguais perante a lei, Deve haver ações afirmativas concretas, Um exemplo de uma ação afirmativa e concreta é ali hora estudada que trouxe aqui determinações e proibições, sob pena de crime, sob pena de reclusão, Trouxe proibições de discriminação sob pena de reclusão, Trouxe determinações, ou seja, afirmou-se, obrigou-se, e enfim. Então essas são as ações afirmativas, um passo entre a determinação e a realização, Não basta que determine, não basta que seja um fundamento, não basta que seja um princípio, deve haver a implantação. Ações afirmativas
concretização. Bacana? E a definição aqui do ministro é exemplar, né? Para Flávia Piovesan, constituem medidas concretas que viabilizam o direito de igualdade com a crença de igualdade, com a crença de que a igualdade deve moldar-se no respeito à diferença e à diversidade. Constitui medidas concretas que viabilizam o direito à igualdade, com a crença de que a igualdade deve moldar-se no respeito à diferença e à diversidade. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, né? Então, repetindo e grifando. Tá. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo único. Para os fins de proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Interessante e merece um destaque, né? Para os fins de proteção mencionada no caput desse artigo, são consideradas especialmente vulneráveis o deficiente, a pessoa com deficiência, melhor dizendo, integra um grupo de vulneráveis. Ponto. Assim como, vou chamar aqui para mim. Vejam só. A pessoa com deficiência, ela integra um grupo de vulneráveis, assim como integra um grupo de vulneráveis, né? A mulher, o negro ou pardo, a pessoa que detém identidade de gênero, né? Bom, e por aí vai. E há uma proteção da Constituição da República especial a pessoas que integram grupo de vulneráveis, né? Grupo de vulneráveis, aqueles tradicionalmente oprimidos por grupos de maioria. Bacana? Então, assim como o negro, assim como a mulher, né? A pessoa com deficiência possui uma proteção especial do Estado, né? E nesse sentido, o parágrafo único traz que são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência. Então não são somente vulneráveis, né? São considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Então, portanto, a criança faz parte também de um grupo de vulneráveis, o adolescente, a criança e o adolescente, melhor dizendo, a mulher e o idoso,
A mulher é um grupo de vulneráveis, o idoso um grupo de vulneráveis. E estes com deficiência são considerados especialmente vulneráveis. Bacana. Extensão da capacidade. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve também uma modificação no Código Civil quanto à capacidade civil. Em termos práticos, a lei extinguiu uma condição comum de incapacidade absoluta, pois confere, mesmo aos cidadãos com grande impedimento e uma reconhecida incapacidade, uma série de direitos práticos por meio dos atos da vida civil, né? Então vejam só o que trouxe o artigo 6º, né? A extensão da capacidade. Então a lei extinguiu uma condição comum de incapacidade absoluta, né? Vamos lá. Artigo 6º. A deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa, inclusive ou seja, inicialmente aqui observa-se que, atenção, a pessoa com deficiência não será mais absolutamente incapaz, né? Não, de forma alguma. Será relativamente? Também não. A pessoa com deficiência, e um grande avanço aqui trazido por esta lei, agora tem capacidade civil absoluta, né? Presume-se a capacidade civil absoluta da pessoa com deficiência. Independente se a deficiência for física, mental ou sensorial. Então, até mesmo a pessoa sem um pleno desenvolvimento mental é capaz para todos os atos da vida civil? Sim. São capazes, sim, né? Totalmente, plenamente capazes. Bacana? Então vamos lá. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Ok? Ponto. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive, vem a lei aqui acrescentando para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Sim, né? Foi necessário uma lei em 2015 prever isso. Exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então percebam aqui o grande avanço, né, e a grande ação afirmativa aqui trazida pela nossa lei. Então, prevê o artigo 6º da lei que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e planejamento familiar,
conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, vamos fazer aqui um raciocínio inverso para, assim, a gente compreender efetivamente. Antes do advento da lei, né, ora estudada, antes do advento da lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência mental, por exemplo, que era, vamos aqui, a pessoa com deficiência mental, por exemplo, que não tinha capacidade civil absoluta, né? Por vezes era absolutamente incapaz e por vezes era relativamente incapaz. Antes do advento da lei, agora em 2015, as pessoas com deficiência mental, por exemplo, elas não poderiam casar ou constituir união estável, né? Ou poderia ter impedimentos legais, exercer direitos sexuais e reprodutivos, né? Isso aqui é parte da própria dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa com deficiência, exercer seus direitos naturais, né? E poderia haver impedimentos legais nesse sentido antes do advento dessa lei. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, de ter acesso à informação adequada sobre a reprodução e o planejamento familiar antes da lei 2015, 13.146 de 2015, não tinham, né? Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Vejam só, né? O que foi necessário a lei trazer. Exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, sim, é óbvio, sim, né? Principalmente pós-Constituição de 88. Era óbvio, sim, né? Mas mesmo assim foi necessário uma lei trazer o óbvio. Exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando com igualdade de oportunidade com as demais pessoas, né? Foi necessário vir uma lei para falar que o deficiência ele poderia exercer seus direitos mais básicos, né? Igualdade de oportunidades sem haver barreiras legais para isso, né? Mas continuando, né? Dever do Estado, da sociedade e da família, isso, né? Não é só do Estado, é do Estado, da sociedade, da família, né? Artigo 8º, é dever do Estado, da sociedade, da família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação. Então, a ação afirmativa é seu dever também, meu amigo. As ações afirmativas não é só dever do Estado, é da toda a sociedade, né? E da família também. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal,
da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico, né? Então, é dever de todos nós, né? Então, vejam só, as ações afirmativas, meu amigo, não é dever somente do Estado, no que se refere à pessoa com deficiência, né? E digo mais, no que se refere a grupos vulneráveis. É dever do Estado, da sociedade, da família, é de todos nós, né? Prezarmos e implantarmos os direitos aqui previstos, né? Bem como previsto na Constituição e outros tratados, né? E, mais uma vez, a lei precisou dizer expressamente, né, a vida, a saúde, a sexualidade, a paternidade, a maternidade, né? Outrora, porque outrora já discutiu, já foi discutido, né? Se o deficiente poderia ter realmente direito a uma maternidade, se seria viável ou não. E não cabe essa discussão. A alimentação, a habitação, a educação, a profissionalização, ao trabalho, a previdência, a habilitação, a reabilitação, ao transporte, a acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, né? E por aí vai. E entrando aqui, né, já na parte final da nossa aula de hoje, dos crimes e das infrações administrativas, né? A lei trouxe aqui no seu artigo 88 que praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da sua deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Então, praticar, induzir ou incitar, praticar, você discriminar uma pessoa em razão de sua deficiência é crime, né? Então, percebam aqui que o artigo 88 traz um dolo específico, né? Praticar, induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da sua deficiência. Discriminar uma pessoa por si só não é crime, né? Não no sentido do artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todavia, você discriminar, e a prova vai trazer isso, em razão da sua deficiência, um motivo específico de agir, né? Aí sim é um crime aqui previsto. Então, a sua prova pode ser cobrada nesse sentido. Pode haver cobrança na sua prova nesse sentido, como já houve, né? Então, em razão da deficiência, entendam, nós devemos sempre tentar observar a finalidade do agente, né? Por que ele está praticando aquela conduta? Parágrafo 1º, né? Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontra-se sob cuidado e responsabilidade do agente, né? Obviamente, né? O desvalor da conduta é muito maior se a vítima está sob cuidado e responsabilidade do agente, né? Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social e de publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? Então percebam só o aumento da pena, né? Na verdade, a qualificadora aqui, né? Tendo em vista a reprovação. Se o crime é cometido por meio de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Então, se for por meio das redes sociais, aí a pena que antes era de 1 a 3 anos sem multa, se for por via das redes sociais, já é 2 a 5 anos sem multa, né? Então, se
fulano discrimina Beltrano presencialmente e sem dar publicidade, a pena é de 1 a 3 anos. Mas se ele o faz por meio do Instagram, do Facebook, né, e tal, meios de comunicação social, aí a pena já é reclusão de 2 a 5 anos, né? Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, o juiz poderá determinar ouvido do Ministério Público a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Então, o juiz traz que, o legislador que traz que o juiz poderá determinar, né, o recolhimento e a interdição das respectivas mensagens. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º, esse artigo constitui efeito da condenação à destruição do material apreendido, né? Naturalmente, né? Destruição do material apreendido naturalmente. Artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensões, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Então aqui se trata de uma apropriação indébita específica, prevista na Lei 13.146 de 2015, né? Por quê? Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefício, remuneração, qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. E, de certo modo, não é raro a prática desse delito, ao passo que a pessoa que não tem condições, o deficiente aqui no Brasil, a pessoa com deficiente aqui no Brasil goza de alguns benefícios previdenciários, né, se forem observados determinados critérios, e não raro, né, e quem vai gerir são seus tutores, curadores, então, e não raro essas pessoas apropriam-se, né, desses valores. Aumenta-se a pena de 1/3 se é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou profissão, né? Então, aquele que tem a facilidade para apropriar, né, e gerir aqueles recursos, aquele que é incumbido de gerir aqueles recursos e, portanto, tem facilidade, né? Se ele realiza essa apropriação, há um aumento de pena de 1/3. Bacana? Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigo ou congêneres, pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado, né? Aqui seria o caso de abandono material específico do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Quem não provê as necessidades básicas da pessoa com deficiência. Então, portanto, o verbo trazido aqui no artigo 90 e destacado por nós é abandonar. Se for cobrado em prova, a sua questão vai trazer, como já trouxe, o verbo abandonar como elemento do tipo,
né? Então, se abandonar, que não cabe a gente discutir o que é abandonar, mas se abandonar, se a questão trouxer o abandono, se trataria aqui do artigo 90, né? Pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidade de abrigo ou congêneres. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outra. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então, repetindo, reter ou utilizar cartão magnético ou qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remunerações ou realização de operações financeiras com o fim, aqui possui uma finalidade específica, né? Com o fim de obter vantagem devido para si ou para outra. Detenção de 6 meses a 2 anos sem multa. Então, se a questão trouxer que a retenção foi para o fim de obter vantagem devida, é pratica o crime do artigo 91. Bacana? Há necessidade aqui da finalidade específica. Beleza? Continuando. Aliás, já no fim, né? Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador, né? Naturalmente. O desvalor da conduta do tutor ou curador é muito maior do que de qualquer outra pessoa, né? Então, há um aumento de pena aqui nesse sentido. Bacana? Pessoal, então esse foi o estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agradeço a vocês que acompanharam até aqui. Eventualmente repitam essa aula, né? Ouçam novamente o nosso podcast, que você terá mais clareza em relação aos conceitos, mais familiaridade, e assim você tem mais possibilidade de acertar em prova. Bacana? Agradeço a todos e